Quer investir em 2, 4 ou 6 utilizações independentes no coração turístico da cidade do Porto? Vou-lhe mostrar 3 frações exatamente nesta zona. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje estamos exatamente aqui na Zona Património Mundial da Unesco da cidade do Porto, uma das zonas hoje em dia mais procuradas e seguramente a mais turística da cidade, rodeado de hotéis de marca internacional, e é, para quem gosta de investir em imobiliário, uma das zonas hoje em dia que deve ser mais considerada. Há quem diga que a regra de ouro no imobiliário é a localização e será difícil na cidade ter uma localização melhor para investimento. O que vos vou mostrar hoje são os últimos 3 andares de um prédio que tem 2 frentes, entre a Rua de São João, que é uma das ruas mais bonitas da cidade e que leva exatamente à Praça do Cubo da Ribeira. Para quem conhece o Porto, é um local de visita obrigatório, é onde temos, se calhar, a maior concentração de esplanadas e de zona exterior de lazer, porque tem uma vista rio fantástica e onde também se apanham os barcos para fazer depois a excursão em termos do Douro, com a Rua dos Mercadores, esta já bastante mais estreita, mas que permite, nestes últimos 3 pisos que eu vos vou mostrar e que totalizam no total 330 metros quadrados de área coberta, permite ter 2 frentes para 2 utilizações independentes por cada um dos pisos. E um dos aspectos muito interessantes desta zona é a zona turística e, portanto, antes que me perguntem sobre a questão do alojamento local, vou-vos dar aquela que é a nossa interpretação hoje em dia sobre o investimento em alojamento local nestas zonas, mas que carece sempre de verificação, porque há depois aqui vários critérios em termos de enquadramento e há aqui uma dependência grande, principalmente com a Câmara Municipal. Estamos a falar de um imóvel de 1951 que não teve muitas obras de beneficiação e que as próprias frações que vamos ver, apenas 2 delas estão num estado já bastante satisfatório em termos de utilização. As outras 4 utilizações independentes têm estados de conservação menos interessantes e, portanto, um dos aspectos por onde poderá ser solucionada a questão do alojamento local para quem tiver esse objetivo em termos de investimento é a melhoria do seu estado de conservação, porque, de acordo com o regulamento que foi aprovado em 2023 pela Câmara Municipal do Porto, a melhoria do estado de conservação interior das frações poderá libertar esta licença de alojamento local, uma vez que estamos numa zona onde já está bastante densa em termos de cota de alojamento local, mais de 15% da antiga freguesia de São Nicolau já tem essa licença atribuída e, portanto, a Câmara, hoje em dia, só em casos mais especiais é que atribui essa licença. Um outro aspecto, porque há uma carência em termos de habitação e há uma ligação óbvia entre a capacidade de acolher do alojamento local e a habitabilidade dos imóveis, pode ser exatamente a conversão, pelo menos de 2 destes pisos, o 4º e o 6º andar, que estão hoje em dia afetos ainda a serviços e que poderão ser convertidos para uma afetação em habitação e que pode libertar realmente esta questão do alojamento local. Uma terceira nuance tem a ver com o facto de os imóveis que estão devolutos e que se pretende tenham uma utilização há mais de 3 anos, podem ser integrados neste licenciamento dado pela Câmara para alojamento local, numa ótica de fazer menor pressão nas outras frações que já estão em utilização. Posso então agora mostrar-vos os imóveis? Então estamos aqui no 4º piso, este é o primeiro dos 3 que estamos a vender. Estamos a vender também o 5º e o 6º piso, que será o último deste prédio. O 4º piso e o 5º são exatamente idênticos em termos de áreas, estamos a falar de 119 metros quadrados e, como vamos ver, eles são separados com a escada de acesso central em termos de edifício e, portanto, permite perfeitamente 2 utilizações independentes. Uma virada a poente, aqui para a Rua de São João, e a outra virada para nascente, para a Rua dos Mercadores. Atualmente eles são distintos, o 4º andar e o 5º andar, em termos de configuração interior e até em termos de estado, vamos perceber isso. Portanto, o 4º e o 5º andar, voltados a nascente, já foram remodelados. O 4º e o 5º andar, virados aqui a poente, não tiveram ainda nenhum tipo de intervenção significativa, sendo que aqui no 4º andar temos, no fundo, uma utilização com 2 assoalhadas,
portanto uma bastante ampla e depois um quarto. Nesta terceira porta aqui desta varanda, no quinto andar, estava a ser utilizado como duas utilizações independentes, portanto um T0 muito pequenino no fundo, com entrada de luz direta naquela porta e depois para aqui, para a frente, um T1, portanto com uma divisão do espaço mais amplo que vou-vos mostrar aqui no quarto andar. Esta varanda é um sítio fantástico, portanto o quinto andar não repete a varanda, mas é um sítio fantástico para quem gostar desta sensação de vir ao exterior ou de tomar aqui as suas refeições, quer ao final da manhã, quer à noite, para quem gostar de ter esta sensação exterior sem ter que ir diretamente à rua, para além de que tem o atrativo em todos estes prédios de vermos o rio exatamente aqui já ao fundo e, portanto, trazer aqui um outro brilho a estes apartamentos e até um outro potencial de valorização. Em termos de interior, aqui no quarto andar estamos num espaço que ainda não foi modernizado e consegue-se perceber exatamente isso. Há aqui algumas alterações àquilo que era muito tradicional, mas temos este teto que fará, na minha perspectiva, todo sentido fazer a recuperação, porque é algo claramente invulgar e muito distintivo em termos do imóvel, assim como este desenho da lareira que nos transporta para uma outra idade do Porto mais clássico para quem gosta desse Porto. Há depois aqui algumas modificações que foram feitas, como ali aquela divisória em peladuro, mas poderá ser feita aqui uma coisa muito interessante em termos de renovação. O edifício não tem dados históricos ou conhecimento de problemas de infiltrações atualmente. Aliás, os espaços, depois vocês poderão ver, apresenta algumas mazelas que não terão sido corrigidas, mas a origem da infiltração foi corrigida, senão também provavelmente este telhado já não estaria exatamente neste estado. E depois temos todo o desenho das carpintarias interiores, em termos de layout, depende um bocadinho do objetivo final. Se for uma rentabilidade mais pura, poderá ser fácil fazer aquilo que existe aqui no quinto andar e, portanto, fazer deste espaço uma utilização independente daquele outro espaço, utilizando já estas instalações que aqui foram criadas, ou então fazer aqui um espaço mais nobre, sendo ali um quarto e, portanto, dando aqui uma outra amplitude, depende um bocadinho do segmento onde pretendam colocar. Aqui no quinto piso, conforme vos dizia, o layout é distinto, portanto, utilizando estas três portas que conseguimos ter aqui de acesso, idêntico ao que temos no quarto andar, mas aqui temos então a tal filosofia de duas utilizações independentes aqui à minha frente, portanto, um espaço bastante mais pequeno e muito alongado, mas que tira proveito da janela, portanto, que tem acesso em termos de exterior, e depois aqui um espaço mais utilitário, portanto, com uma divisão, portanto, fazendo aqui um T1, tomando exatamente partido então dessa largura da fachada que temos aqui para a Rua de São João, e depois aqui atrás, sobre esta varanda, temos aqui um apartamento que estava a ser utilizado para arrendamento a duas amigas e, portanto, poderá ter essa funcionalidade, aproveitando depois a luz da frente virada para os mercadores. Mas se calhar o ideal é mostrar-vos. Pronto, este apartamento, portanto, é um apartamento que tem então estas duas funcionalidades, dois quartos, e este, aproveitando aqui toda esta luz natural que vem daqui da Rua dos Mercadores, apesar de ser uma rua muito estreita, como estamos num piso bastante elevado, temos uma luminosidade extraordinariamente interessante e é um apartamento que foi remodelado numa ótica muito funcional, portanto, mais em termos de acabamento e de estado. Consegue-se perceber aqui a diferença entre os acabamentos mais tradicionais e uma simples colocação de um papel de parede, o que é que pode transformar o espaço e a modernidade que lhe poderá dar. Tem aqui um pavimento flutuante, portanto, que é um pavimento também muito funcional. Aproveitou aqui alguns elementos antigos, deduzo eu que sejam antigos, que não tenham sido colocados aqui propositadamente, mas tem a ver com a construção das paredes em tabique, portanto, trazendo aqui toda a idade do imóvel também para esta modernização, que foi feita também aqui ao nível dos móveis da cozinha e da placa, portanto, que dá um ar bastante mais atualizado e permite, do ponto de vista da utilização que estava a ter, que era o arrendamento de longa duração, trazer essa melhoria do ponto de vista de rendimento quando colocamos, por exemplo, um espaço como este no mercado de arrendamento de longa duração, pelo facto de estar mais modernizado e, portanto, também em termos de características dos próprios materiais e da aparência, ter aqui um público um bocadinho mais alargado. Aqui estamos então já no último piso, sob o telhado, portanto é um telhado tradicional com estrutura de madeira e telha cerâmica. Aqui temos na mesma as duas utilizações independentes,
com uma particularidade neste piso, que é, ele tem efetivamente duas casas de banho, mas neste momento a acessibilidade é pelo exterior, e sendo que uma delas tem chuveiro já instalado e a outra não tem, e portanto tem aqui uma utilização um pouco distinta das de baixo, que podem ter realmente uma função muito típica de termos de apartamento. Aqui tem uma utilização muitíssimo mais clássica, ou com casas de banho partilhadas, ou então tem que se criar essa estrutura, sendo que, por exemplo, neste espaço, a licença que tem atualmente, portanto, para ser convertida em habitação, teria também que se criar aqui a cozinha e, portanto, poderá ser feita essa adaptação, porque também a parte da canalização passa exatamente aqui atrás. Permitam-me agora então falar-vos um bocadinho do condomínio, e esta também é uma grande vantagem para quem comprar as 3 frações, vai ficar com um peso maior do que 25% do condomínio, o que facilitará bastante na gestão futura do condomínio e, portanto, para poder ter essa autonomia, por exemplo, com um outro condómino que poder representar mais de 50% do condomínio e, portanto, ter aqui uma agilidade e uma facilidade para a gestão, por exemplo, de obras do ponto de vista estético. No entanto, o condomínio já tem, nos últimos 3 anos, tem vindo a falar na necessidade de fazer esta renovação em termos interiores. Portanto, existe essa forte vantagem, assim como existe já a disponibilidade, já foi formalizada nesta última ata de 2026, a disponibilidade de conversão das frações, portanto, para que possam ser transformados de escritórios para habitação, o que pode ser uma vantagem também importante na questão do alojamento local, como falamos no início. O outro aspecto tem a ver com os custos da renovação. Em termos de interiores, na nossa opinião, o que faria sentido aqui é fazer uma atualização dos imóveis para poder ter uma rentabilidade mais interessante na casa dos 700 euros metro quadrado, mais o IVA, que provavelmente poderá ser enquadrado nos 6% de IVA, dependendo do destino final, que nós estamos a perspectivar que venha a ser, eventualmente, de arrendamento de longa duração. Mas o aspecto mais importante deste imóvel é efetivamente a localização. Vocês não têm essa percepção, mas eu estou a olhar já para o rio. O prédio está aqui atrás de mim, a cerca de um quarteirão de distância, portanto 3, 4 minutos da zona mais central e mais turística aqui da Ribeira do Porto, ao lado do Cubo, e portanto tem um valor imensurável em termos do futuro para quem quer ter um bom ativo em termos do património, onde tem o seu capital investido, numa perspectiva de longo prazo e numa perspectiva de enorme segurança do ponto de vista de investimento imobiliário. E é por isso também que na Investim, para quem quer ter um bom investimento ou para quem quer ter uma boa consultadoria do ponto de vista de acompanhamento e de promoção dos seus imóveis, fará-se todo sentido poder-nos consultar naquelas operações em que eventualmente não se sinta tão confortável ou que precise de uma ajuda muito especializada. O meu nome é Luís Baldac, da parte da Investim, e é um gosto estar consigo.